Consumindo conteúdos de terror no TikTok, o algoritmo acabou me levando até um perfil, no mínimo, perturbador. Um homem que se apresenta como serial killer, que em alguns vídeos até sugere canibalismo. Que fala com naturalidade sobre crimes. Mostra o rosto, locais onde enterra as vítimas e até mesmo as próprias vítimas. Posta vídeos frequentes. Tudo com um nível de realismo que, à primeira vista, causa desconforto. Antes de qualquer coisa, é importante deixar algo muito claro. Este canal não existe para ser sensacionalista, nem para tratar como verdade algo que aparenta ser real apenas na superfície. E a verdade é que o conteúdo de Jack the Ripper é encenação. Ficção perturbadora, sim, mas ficção. E o que torna esse perfil tão impactante é justamente a qualidade da produção. O uso de inteligência artificial, a edição, a construção de narrativa. Tudo pensado para borrar a linha entre o que parece real e o que é performance. E para os fãs de terror, isso funciona. É original, é inquietante. É exatamente o que esse tipo de conteúdo se propõe a ser. Ao mesmo tempo, ele faz algo que chama atenção. Mesmo dizendo que tudo é encenação, afirma-se identificar com traços psicopáticos e provoca o público exatamente nessa zona cinzenta entre personagem e pessoa. I want to address all the random I wish it was still 2020 ass hate that I'm getting because I think it'd be funny. All right, first of all, the thing I hear the most, you're glorifying psychopathy and hurting women. Shut the fuck up, bitch. I'm literally a fucking horror author. Like, what about the guy who played Scream, or this guy, or this guy, or this guy? Are you gonna go fucking ban every person who's ever portrayed a villain in cinema? And if not, then why the fuck are you hating on me? What's the difference? Listen, the whole thing is that I am actually a psychopath and all my shit could be looked at either way. E aqui está o ponto importante. Reconhecer que algo é ficção não anula o impacto que esse tipo de narrativa nos causa quando é apresentada como real demais. Até porque fora da internet, fora da performance, já existiram pessoas que não estavam interpretando nada. Pessoas que usaram a internet não como palco, mas como vitrine para crimes reais. E são esses casos reais que eu quero trazer hoje. Pessoas que documentaram e transmitiram seus crimes nas redes sociais. Alguns buscavam notoriedade. Outros queriam deixar um manifesto, uma marca. E alguns simplesmente queriam que o mundo assistisse. Onde não havia personagem, não havia roteiro. Apenas horror acontecendo ao vivo para quem quisesse ver. Steve Stephens, o assassino do Facebook Live. 16 de abril de 2017, Páscoa. Cleveland, Ohio. Enquanto famílias celebravam o feriado, Steve Stephens abriu o Facebook Live. Mas ele não estava transmitindo uma mensagem de esperança. Ele estava anunciando que ia matar alguém. E ele fez isso. Steve Stephens tinha 37 anos. Trabalhava como assistente social em serviços de saúde mental para crianças e adolescentes. Um homem que, na teoria, ajudava pessoas em situações vulneráveis. Mas naquele domingo, algo havia quebrado. Ele estava visivelmente perturbado. Falava sobre problemas no relacionamento, sobre sua mãe, sobre sentir que perdeu tudo. E decidiu que o mundo precisava ver o que ele estava prestes a fazer. Stephens entrou no carro, ligou o Facebook Live e começou a narrar suas intenções como se estivesse dando uma entrevista casual. Ele disse que já havia matado outras pessoas naquele dia. Não havia provas disso, mas ele afirmava. Mencionou números. Falava o nome da ex-namorada, Joy Lane, culpando-a pelo que estava acontecendo. E então saiu à procura de uma vítima. Ele encontrou Robert Godwin Sr., um homem de 74 anos que caminhava tranquilamente pela rua depois de um almoço de Páscoa com a família. Stephens parou o carro. Abordou Godwin. Pediu que ele dissesse o nome de Joy Lane. O idoso, confuso, repetiu o nome. E então, Steve Stephens atirou nele. A queima-roupa. Na cabeça. Ele filmou tudo e postou o vídeo no Facebook. O vídeo ficou no ar por quase 2 horas antes de ser removido. Mas nesse tempo, já havia sido visto, compartilhado, baixado. As imagens se espalharam.
Robert Godwin era avô de 10 netos. Tinha acabado de recolher latas da rua para reciclagem, algo que fazia com frequência. Era conhecido no bairro como uma pessoa gentil. Ele foi morto por absolutamente nada. Por ser a pessoa errada, no lugar errado, na frente de uma câmera ligada. Stephens fugiu. A polícia iniciou uma caçada nacional. O FBI entrou no caso. Ele foi visto em outros estados. Houve relatos de que tentou entrar no Canadá, mas foi barrado. 2 dias depois, em 18 de abril, ele foi localizado na Pensilvânia, a cerca de 160 quilômetros de onde tudo começou. Quando a polícia cercou o carro, Steve Stephens apontou a arma para si mesmo e se matou. Esse caso ficou conhecido como o assassinato do Facebook Live. E ele levantou questões pesadas. Até que ponto as redes sociais podem ser usadas como palco para atrocidades? Steve Stephens não era um serial killer. Não era um terrorista com manifesto político. Ele era um homem em colapso emocional que decidiu transformar sua raiva em espetáculo público. E usou a ferramenta mais acessível que tinha: o Facebook. Mas esse não foi um caso isolado. Luca Magnotta, um lunático, um picador de gelo. Se Steve Stephens agiu por impulso num momento de colapso, o próximo caso é o oposto completo. Aqui, estamos falando de premeditação, de planejamento, de alguém que não queria apenas cometer um crime, queria que o mundo inteiro assistisse e que nunca esquecesse seu nome. Luca Magnotta, nascido Eric Clinton Kirk Newman, em 1982, no Canadá. Antes de se tornar um dos criminosos mais procurados do país, Luca já tentava desesperadamente ser famoso. Ele fez pornografia gay, posou para revistas, criou perfis falsos na internet para espalhar rumores sobre si mesmo. Chegou a postar que estava namorando a serial killer Karla Homolka. Mentira. Mas nada disso trazia a atenção que ele queria. Então, ele decidiu escalar. Em 2010, começou a postar vídeos torturando e matando gatos, filhotes indefesos sendo sufocados, afogados, alimentados a cobras. A internet explodiu. Grupos de ativistas se formaram para tentar identificá-lo. Houve denúncias, mas nada aconteceu. E Luca percebeu algo. Violência gera atenção. E atenção era o que ele sempre quis. Então, em maio de 2012, ele foi além. Luca conheceu Jun Lin, um estudante chinês de 33 anos que cursava engenharia em Montreal. Eles se encontraram, e Luca o levou para seu apartamento. Lá, ele drogou Jun Lin, amarrou ele na cama e começou a gravar. O vídeo que Luca produziu tem cerca de 10 minutos. Ele matou Jun Lin com um picador de gelo. Daí o título One Lunatic, One Ice Pick. Mas não parou aí. Ele desmembrou o corpo, cometeu necrofilia, canibalismo, tudo filmado, editado, com trilha sonora, como se fosse uma produção cinematográfica. E então ele postou o vídeo online, em sites de gore, fóruns da Deep Web, lugares onde sabia que seria visto. Mas Luca não parou por aí. Ele queria que a polícia participasse do show. Ele enviou partes do corpo de Jun Lin pelo correio. Uma mão foi enviada para o Partido Conservador do Canadá. Um pé para o Partido Liberal. O torso foi deixado em uma pilha de lixo atrás do prédio onde ele morava. Quando a polícia invadiu o apartamento, Luca já tinha fugido e deixou pistas de propósito. O laptop estava aberto. O vídeo ainda estava rodando. Havia sangue nas paredes. Era quase como se ele quisesse ser descoberto, mas no tempo dele. A fuga de Luca virou uma caçada internacional. Ele voou para Paris, depois para Berlim. Postava em redes sociais, deixava rastros digitais, como se estivesse brincando com a polícia. Até que, em 4 de junho de 2012, ele foi reconhecido em um cibercafé em Berlim. Estava lendo notícias sobre si mesmo. Ele foi preso, extraditado para o Canadá e condenado à prisão perpétua.
O caso de Luca Magnotta é tão perturbador que a Netflix produziu um documentário sobre ele. Não fidum com os gatos. O documentário mostra como um grupo de pessoas comuns na internet tentou rastreá-lo antes da polícia, e quase conseguiu. Mas também levanta uma questão incômoda. Ao tentar caçá-lo, ao compartilhar os vídeos, ao falar sobre ele, a internet não estava dando exatamente o que Luca sempre quis? Atenção! Porque no final das contas, Luca Magnotta não era um psicopata silencioso. Ele era um narcisista que transformou um assassinato em performance. E a internet foi a plateia que ele sempre desejou. Mas ainda há mais um caso. Bianca Devins, quando a tragédia vira viral. Os dois casos anteriores mostram homens que ativamente buscaram exibir seus crimes. Mas esse último caso é diferente. Aqui, a vítima tinha presença nas redes sociais, era conhecida, tinha seguidores, e o assassino usou justamente isso contra ela. Bianca Devins tinha 17 anos. Ela morava em Utica, Nova York, e era ativa no Instagram, no Discord, em comunidades online. Ela postava fotos, conversava com amigos virtuais, participava de grupos de anime e cultura pop. Era uma adolescente comum da geração Z. Em julho de 2019, Bianca conheceu Brandon Clark. Ele tinha 21 anos. Eles se conectaram online. Começaram a conversar. E eventualmente decidiram se encontrar pessoalmente. Na madrugada de 14 de julho, eles foram juntos a um show em Nova York. Tudo parecia normal. Mas no caminho de volta para Utica, algo aconteceu. Uma discussão. Ciúmes. Brandon alegou depois que viu Bianca beijando outro homem no show. Ele parou o carro em uma área isolada. E então atacou Bianca com uma faca. Ele a esfaqueou repetidamente, no pescoço, na garganta. Bianca tentou se defender, mas não teve chances. E então, Brandon fez algo que tornaria esse caso viral de uma forma horrível. Ele tirou fotos do corpo de Bianca, fotos explícitas, gráficas, mostrando os ferimentos. E postou no Discord em image boards como 4chan e no Instagram dela. As imagens começaram a se espalhar. Rápido, muito rápido. Amigos de Bianca viram as fotos antes mesmo de saber que ela estava morta. Familiares descobriram o que aconteceu através de mensagens com as imagens anexadas. A mãe de Bianca, Kim Devins, viu as fotos quando foi marcada em uma imagem no Instagram. Ela disse que ver sua filha em seus últimos momentos é absolutamente traumatizante. Brandon também postou uma selfie. Ele mesmo coberto de sangue, com ferimentos auto-infligidos no pescoço. Ele havia tentado se matar, mas sobreviveu. Quando a polícia chegou, encontrou Brandon deitado ao lado do corpo de Bianca. Ele disse aos policiais: "Eu matei ela." Mas o horror não parou aí. As fotos de Bianca morta se tornaram virais. Elas foram compartilhadas milhares de vezes, repostadas, usadas como memes, espalhadas em fóruns obscuros. A família de Bianca implorou para que as pessoas parassem de compartilhar, mas quanto mais pediam, mais as imagens circulavam. Houve até perfis falsos criados usando o nome e a foto de Bianca para postar as imagens de sua própria morte. Instagram, Discord, Twitter, todas as plataformas lutaram para remover o conteúdo. Mas era como tentar apagar um incêndio com as mãos. Brandon Clark foi preso, condenado. Em 2020, ele recebeu 25 anos de prisão por assassinato em segundo grau. Durante o julgamento, ele alegou ter agido por ciúmes e obsessão. Disse que amava Bianca, mas que não suportava a ideia de perdê-la. O caso de Bianca Devins é diferente dos anteriores porque o assassino não buscava fama global. Ele buscava controle. Controle sobre Bianca, sobre como ela seria lembrada, sobre a narrativa. E as redes sociais deram a ele exatamente isso. Hoje, a família de Bianca ainda luta para remover as imagens da internet. Elas continuam reaparecendo, sendo repostadas, viralizando de novo. Bianca não era uma criminosa, ela era a vítima.
Mas a forma como o crime foi documentado e espalhado transformou sua morte em espetáculo público. E isso levanta a questão final. Por que conteúdo explícito atrai tanto? Por que temos essa curiosidade mórbida pela violência, pelo perturbador, pelo proibido? E mais importante, quando a ficção é tão convincente quanto o perfil do Jack the Ripper, tão realista, tão bem produzida, por que ainda não seria o suficiente para satisfazer essa curiosidade? No fim das contas, Jack the Ripper é ficção, performance, terror encenado. Mas esses 3 casos mostram que a linha entre criar conteúdo perturbador e documentar atrocidades reais já foi cruzada. Várias vezes. Por pessoas reais. Com vítimas reais.